Olá, pessoal. Meu nome é Nelson Tais. Eu estou aqui com vocês participando do Access Review 2020 da MD Health. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a essência do evento, sobre o acesso, né? Esses eventos eles são importantes, principalmente para que a gente consiga discutir uma perspectiva mais, vamos dizer assim, verdadeira e objetiva do sistema de saúde. Porque um dos grandes problemas hoje do sistema é que a gente, às vezes, busca soluções de uma forma menos complexa do que ele deveria acontecer. E aí você não para pensar nas dificuldades, nos gargalos, onde estão os problemas. E quando você não tem essa forma de abordagem, onde você mapeia todos os possíveis entraves para que alguma coisa aconteça, isso aí acaba gerando aqueles projetos que existem no papel, mas que nunca conseguem acontecer na prática. Acesso talvez seja um grande exemplo em relação a isso, porque a gente discute acesso de uma forma, na minha opinião, um pouco superficial, como se fosse, às vezes, falta de dinheiro, ou falta de boa intenção, ou alguma coisa de alguém que não está interessado. Isso é muito mais complexo do que você simplesmente trabalhar um ou dois pontos como se aquilo fosse uma bala de prata, uma única coisa que, se mudada, mudaria o sistema. E não é isso. Não é assim que a coisa funciona, né? E o acesso, a gente tem que lembrar que ele é um intermediário. Ele é um passo para que você consiga fazer com que a pessoa receba o melhor cuidado possível. Porque o que é realmente importante não é o acesso. O acesso ele permite que você seja cuidado pelo sistema, mas é o cuidado efetivo do sistema que vai garantir que a gente vai levar para a sociedade mais tempo de vida, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Na minha opinião, hoje, o acesso, se a gente não reestruturar o sistema de saúde, tanto público quanto privado, o que a gente vai ter é um acesso cada vez mais desigual da sociedade. O que a gente vai ter hoje, a gente coloca a discussão de acesso, como é que eu vou dar acesso para todo mundo, como é que eu vou dar acesso para remédio, como é que eu vou dar acesso para novas tecnologias, mas na prática, o que está acontecendo hoje é um sistema que vai fazer com que o acesso seja cada vez mais limitado a uma classe mais rica da sociedade. Aí eu digo acesso ao que existe de novo no mundo. Então, essa nossa discussão, ela tem que primeiro trabalhar a eficiência do sistema e a entrega. O benefício clínico, o tempo de vida, a qualidade de vida é realmente o que interessa que a gente vai entregar. E como é que a gente consegue fazer isso, tá? Então, o acesso, na verdade, ele é um item que eu vejo em relação à eficiência operacional de um sistema. Basicamente, eu separo em dois pontos. A gente tem o financiamento e a gente tem a eficiência operacional, que é basicamente qual é a qualidade do uso desse recurso financeiro que eu tenho. A gente tem essas duas coisas, né? Nessa parte em que a gente fala de eficiência operacional, eu estou falando de acesso, eu estou falando de recursos humanos, eu estou falando de equipamento, eu estou falando de devices e drogas, eu estou falando da incorporação da inovação e da tecnologia, porque, falando um pouco da inovação, que a gente também vê muita discussão sobre inovação, a inovação ela vai continuar acontecendo. Agora, dois pontos que eu vejo aí. Não vai ser a inovação por si só que vai melhorar o sistema de saúde. O que vai depender é como a gente usa a inovação. O quanto ela é distribuída igualmente pela sociedade, o quanto eu permito que todos tenham acesso, o quanto eu consigo viabilizar nos sistemas público e privado. Então, a gente tem que... E o que acontece, na verdade, na saúde é o seguinte: as inovações vão chegando e elas vão sendo incorporadas de uma forma desordenada, de uma forma sem planejamento, de uma forma desorganizada. O que acaba acontecendo? Mais desigualdade do acesso, mais falta de equidade, que é quando você permite que aquilo que existe de melhor chegue para uma sociedade inteira. Então, basicamente, a gente está falando de financiamento,
e a gente está falando de acesso. Obviamente, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais fácil de você ter acesso, porque fica mais fácil você desenhar uma infraestrutura. Você pode ter até alguma perda, alguma ineficiência, mas num caso como o nosso, isso não é possível, não pode acontecer. Porque o que acontece é o seguinte: conforme as inovações estão chegando, com a velocidade que elas estão chegando, na quantidade que elas estão chegando e no custo que elas estão chegando, vai ser impossível incorporar tudo. Então, mais do que nunca, a sabedoria para definir o que incorporar e o que não incorporar é fundamental, tá certo? Voltando um pouco para a parte do financiamento, eu sempre tento realçar isso para a gente dimensionar qual é o real, o que eu chamo de subfinanciamento. Na verdade, é o dinheiro que a gente tem. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país que tem um PIB per capita muito abaixo dos PIBs de outros países que são países de alta renda. Então, o nosso recurso financeiro é muito menor. Por exemplo, o que os Estados Unidos gastam projetado para 2020, que são mais ou menos 4 trilhões de dólares em saúde, é entre 2 e 3 vezes o PIB brasileiro total. Os Estados Unidos têm mais ou menos 330 milhões de pessoas e o Brasil vai para 212. É uma diferença gigantesca. O PIB projetado para 2020, que vai sofrer algum ajuste por causa da Covid, no Brasil de mais ou menos 7 trilhões de reais. Nos Estados Unidos são 117 trilhões de reais. Então é um mundo completamente diferente. O percentual de saúde que tem lá é muito maior. Eu sempre cito os Estados Unidos porque eles são mais ou menos o paraíso da incorporação. Certo? E aí, trazendo para a nossa realidade, que eu também sempre tento realçar, é que o nosso sistema de saúde, ele basicamente, a gente pode dividir em 3 partes, e não em 2, e não só em público e privado. A gente tem um sistema público, que vai atender mais ou menos 78% da população, que depende exclusivamente desse sistema. A gente tem um sistema privado, que hoje mais ou menos 22% da população tem. Por você vê pessoas do sistema privado usando ainda o sistema público, não só em situações como vacina ou benefícios de agência como a Anvisa, mas às vezes realmente usando o sistema público como um prestador, né? E o terceiro braço que a gente tem é o gasto do bolso das pessoas, é quanto as pessoas pagam para ter o acesso a alguma coisa. Isso vale tanto para o sistema público quanto para o sistema privado. Só para a gente entender a diferença que é o sistema público, que envolve o governo federal, governo estadual, governo municipal, ele representa mais ou menos 43% do financiamento da saúde, que hoje vai estar mais ou menos em 10% do PIB brasileiro. Quando você vai, mas os outros 57% que não são do financiamento público, isso não quer dizer que isso venha da saúde suplementar. Metade desse valor é na saúde suplementar, que é financiado, né, pelas empresas, pelas pessoas, e a outra metade é gasto do bolso. E a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, a maior causa de falência das famílias e das pessoas é saúde, é dívida em saúde. Então, se a gente no Brasil tem que metade do que é financiado do sistema não público vem do bolso, se grande parte disso afeta as pessoas mais pobres, a gente tem um risco enorme de que essas pessoas tenham problemas para pagar a sua educação, o seu alimento, a escola das crianças, para poder gastar em saúde. E agora, com esse problema da Covid, com o problema econômico que a gente teve, a quantidade de pessoas que vai mudar o patamar financeiro, que vai passar a ser mais pobre, que vai ter dificuldade para comprar a comida do dia a dia, isso vai crescer significativamente. A gente vai ter um número grande de pessoas entrando nessa situação. E o sistema, e aí eu estou falando do sistema público, ele tem que pensar nessas pessoas, ele tem que cuidar delas. Então, a eficiência do sistema, de como eu vou gastar esse dinheiro, é fundamental. Tá certo? Então, a gente tem que lembrar que existem essas 3 coisas. Existe hoje também no financiamento que pode facilitar o acesso. Nesse período da Covid, a gente viu a iniciativa privada participando muito mais do que participava anteriormente no sistema de saúde, auxiliando com aporte financeiro, com projetos desenvolvidos em paralelo. E a gente não pode esquecer também da área de pesquisa, porque a pesquisa é uma forma que a gente tem de trazer um dinheiro adicional para o sistema.
Mas voltando aos valores que a gente tem, se a gente comparar hoje, para 2020, o que vai ser gasto no sistema de saúde americano por pessoa para esse ano, dá mais de 60 mil reais. A gente está falando da América e dos Estados Unidos porque eles são uma referência no sistema privado, que é acesso. A gente sempre imagina o sistema de saúde suplementar como uma coisa igual. Lembrando também que o sistema de saúde suplementar ele é absolutamente heterogêneo. Você vai desde um plano que te dá um pouco mais do que o SUS, até aquele plano que vai te dar o que tem de melhor no mundo. Então também não dá para você tratar o sistema de saúde suplementar como se ele fosse uma coisa igual. É um percentual pequeno que vai ter acesso a esse padrão mundial de qualidade. Então a gente está falando de uma população enorme que depende de um sistema de saúde que funcione bem. Então, quando a gente fala em sistema público hoje, eu falei mais ou menos mais de 60 mil nos Estados Unidos. No Reino Unido, a gente está falando em mais ou menos uns 22 mil reais por pessoa por ano. O SUS tem um pouco mais de 2 mil reais. E quando você fala em saúde suplementar, dá um pouco menos de 5 mil reais por pessoa por ano. Então, mesmo a saúde suplementar não se compara a países mais ricos. É óbvio que na saúde suplementar você vai ter desde aquele que tem um plano bem mais barato, que vai ter um valor muito mais baixo, até aqueles planos muito caros, onde aí você vai ter talvez esse acesso ao que você tem de mais tecnológico, de mais recurso. Então, esse tipo de realidade é a realidade brasileira e tudo isso afeta o acesso. E quando você pensa em acesso, um ponto importante é a equidade, que é realmente você conseguir dar para todas as pessoas que têm o mesmo tipo de problema de saúde o mesmo cuidado, mesmo que elas não tenham o mesmo recurso financeiro. E aí a gente vai falar um pouco mais do SUS, né? Porque no SUS a gente tem mais ou menos também, o governo federal coloca 43%, mais ou menos esse ano a gente vai ver como é que vai ficar, porque teve um aporte adicional. E aí você tem uma contribuição também do sistema do restante 57, 56 e pouco, então entre o município e o estado, um pouco mais do município. Então, o acesso, quando ele depende, e o cuidado, ele vai tender, como eu vou voltar a falar para vocês, da eficiência operacional, né? E quando eu falo em eficiência operacional, eu estou falando aí como é que a gente vai usar os recursos que a gente tem. Então, num sistema, para ele ser mais eficiente, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a necessidade da sociedade. Quais são as doenças que acometem essa sociedade? Qual é o poder de melhora dessas doenças? Porque também o ideal é que eu vá gastar o meu recurso da forma mais inteligente, onde eu posso ter os melhores níveis de melhora, de recuperação. Isso não quer dizer que você não vá cuidar das pessoas que estão no momento mais, talvez, final de vida, você vai cuidar delas, mas alocar dinheiro, remédio, equipamento, coisas que você vai ter um ganho muito pequeno, ou que praticamente não vai ter ganho, isso é um uso inadequado do dinheiro. Quando eu falo que a gente tem muito pouco dinheiro para gastar comparado aos países mais ricos, e eu cito, por exemplo, os Estados Unidos, em 2018 foram 54 substâncias novas, aí eu estou falando já em tratamento com droga na oncologia. Os Estados Unidos incorporaram 52, depois veio a Alemanha e a Inglaterra. Quando você fala, então, e são só 50% dos países tinham acesso a, 50, a essas drogas, em quantidade em 50% dessas drogas. Então, como é que a gente vai trabalhar essa chance de usar bem o dinheiro? Obviamente, a gente tem que baixar o custo o máximo possível. A compra tem que ser, em algumas coisas, por exemplo, no SUS, ela tem que ser mais centralizada, para que a gente consiga ter ganho de escala, para que a gente consiga negociar. Mas voltando ao que eu tinha falado antes, o ideal é que a gente entenda qual a necessidade da população, qual o recurso financeiro que eu tenho e qual a minha capacidade de melhorar as pessoas. Então, assim, eu sempre uso a oncologia como exemplo, porque na oncologia, digamos, como é que eu vou gastar o dinheiro, o recurso que eu tenho em diagnóstico, na parte de tratamento, quanto eu gasto em radioterapia, quanto eu gasto em cirurgia, quanto eu gasto em tratamento sistêmico, quanto vai para cuidado paliativo, quanto vai para treinamento dos profissionais.
Isso é uma coisa fundamental. Quando você fala em cirurgia, por exemplo, cirurgiões muito treinados e capacitados vão ter resultados diferentes daqueles que não têm o mesmo treinamento. Como é que você faz para que seja cada vez maior o nível de qualidade de todo um grupo que vai prestar um serviço na cirurgia ou na radioterapia, ou até em outras situações, você vai na oncologia clínica, quem é que conhece realmente o efeito colateral dos remédios, o melhor protocolo a ser usado, o maior equilíbrio que tem para você compor isso tudo. Na parte diagnóstica, que é observador dependente também, como é que você garante, por exemplo, numa ultrassonografia, numa mamografia, que você vai ter a melhor qualidade, tem que ter treinamento. Então, o ideal é o seguinte: quanto é que eu vou gastar em oncologia? Em geral, 5 a 6% do gasto, 5% nos Estados Unidos, 6% um pouco mais na Europa, você tem alocado para a oncologia do financiamento da saúde. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Quanto eu vou gastar em diagnóstico? Quanto eu vou gastar em cirurgia? Quanto eu vou gastar em rádio? Quanto eu vou gastar em remédio? Quanto eu vou gastar em treinamento? Isso tudo, o ideal é que você saiba exatamente qual é o benefício de cada tratamento e diagnóstico. Então, digamos que na parte do tratamento, eu sei que a cirurgia vai beneficiar, sei lá, 40% das pessoas. Então, eu tenho que alocar o meu recurso de forma que eu incentive a cirurgia na quantidade necessária. Então, isso vai ter que ser mapeado pelo Brasil inteiro. Então, eu vou gastar tanto em cirurgia, tanto em radioterapia, tanto em tratamento sistêmico. A partir do instante em que eu sei o quanto eu tenho para gastar, aí eu sento para negociar. E aí o ideal é que eu faça isso de uma forma centralizada. Eu estou falando do sistema público. O sistema privado é mais complicado, porque esse é completamente fragmentado. A gente tem agências que vão trabalhar, vão tentar organizar a viabilidade do sistema, mas eles não são gerenciadores, eles não são pessoas que vão fazer um planejamento de cuidado, eles fazem um planejamento de sustentabilidade, que é completamente diferente. Então, o acesso, ele é uma combinação disso tudo. E se a gente não tratar o acesso com esse nível de complexidade, com esse nível de cuidado, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para melhorar a eficiência do sistema, porque não importa o dinheiro que a gente tem, ele vai ter que ser bem usado. E na parte do financiamento, uma coisa tem que ficar muito clara: é praticamente impossível que a gente vá ter aumento de financiamento de uma forma significativa que influencie a nossa capacidade de incorporar novas tecnologias com a velocidade que os países ricos vão ter. E uma coisa super importante em relação à inovação é o seguinte: hoje, certamente, o nosso maior problema não é falta de inovação, é qual a qualidade do uso da informação, da inovação que a gente tem hoje. Então, se a gente usasse os recursos que a gente tem de uma forma muito mais eficiente, planejada, com estratégia, certamente a gente levaria muito mais benefício para a sociedade. Eu não consigo ver hoje uma interação, uma operação integrada dos sistemas público e privado. Hoje, praticamente, são sistemas que ocorrem de forma paralela. A gente pode ter, em alguns exemplos isolados, a gente não pode tratar os exemplos isolados e pontuais como se fossem o todo. Então, a gente sempre vai ter lugares onde você tem uma interação de alguma forma pública e privada, você vai ter exemplos, principalmente num país continental e heterogêneo como o Brasil. Mas, o que a gente tem que ter hoje a gente vai ter que abordar separado os dois. Eu não consigo ver, por exemplo, um sistema público tratando a atenção primária, deixando a alta complexidade para o sistema suplementar, ou vice-versa. Então, hoje, a gente vai ter que separar isso. Então, essas tentativas, como é que a gente interage, vão ter que ser muito detalhadas, mas elas dificilmente vão ser uma solução para o sistema. Vão ser dois sistemas que vão tentar caminhar da forma atual. E mesmo no sistema de saúde suplementar, a gente está tendo uma perda de vidas, a gente está com menos de 47 milhões de pessoas. E só lembrando quão importante é o sistema de saúde suplementar, na América do Sul, o único país que tem uma população maior do que a saúde suplementar brasileira é a Colômbia, que tem mais ou menos 51 milhões de vidas, um pouquinho menos. A Argentina tem menos vida do que isso, a Argentina tem 45 milhões e pouco. Então, o sistema de saúde suplementar é um país, ele vai ter que ser muito bem trabalhado, mas ele tem uma realidade ainda mais complexa, mais difícil do que o sistema de saúde público, porque o sistema de saúde público, para mim, ele tem mais chance de ter
uma liderança e uma coordenação. Mesmo que ele seja tripartite, com municípios, estados e governo federal, mas ele tem uma essência mais institucional do que o sistema privado, que é, na essência, fragmentado. Então, eu vejo isso em relação aos dois sistemas, essa proposta de uma unificação dos dois não me parece uma boa estratégia. Então, o que eu quero deixar claro é isso aí. Voltando para a gente encerrar. A quantidade de inovação, a quantidade de inovações que vão tentar ser incorporadas vai crescer cada vez mais. A nossa capacidade de enxergar todos esses itens que eu coloquei agora vai ser fundamental. E aí eu vou colocar um último ponto, que é: precisamos de uma estratégia de informação extremamente sofisticada, porque quando você pega um sistema de saúde que vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais diversificado, quanto menos informação você tem, menor a tua chance de enxergar os problemas e encontrar soluções. Então, para fechar, informação em tempo real é crítico, é fundamental. Não existe hoje, é difícil, mas tem que ter um projeto de Estado para isso. Isso tem que envolver a saúde pública e a saúde suplementar. Tem que envolver tudo. A gente tem que ter tudo isso envolvido. E aqueles que atuam só no particular também. Então, a gente vai ter que ter uma combinação. A informação da saúde, dos desfechos, de como a gente está gastando dinheiro, onde ele está sendo gasto, para entender a eficiência do sistema, como melhorar isso no dia a dia, é fundamental. Comparar as instituições para ver onde tem o melhor desfecho clínico, ver o custo, isso é fundamental. Por mais se a gente achar que isso é inviável, isso não pode acontecer, porque isso é o que vai fazer com que o sistema possa melhorar. Quanto mais o sistema avançar de uma forma onde ele caminha de forma desorganizada, a inovação vai chegando e vai sendo implementada sem um planejamento, sem uma estratégia. Quanto mais isso acontecer, mais desigual vai ser o cuidado, maior diferença vai existir de cuidado para pessoas com os mesmos problemas. A equidade vai ser cada vez menor. E a gente, como quem é o gestor, quem coordena isso, quem está em posições de liderança, tem que trabalhar para que a sociedade como um todo tenha o direito a um acesso e a um cuidado igual para quem tem os mesmos tipos de problema. Então, o que eu coloco aqui mais uma vez é: não podemos trabalhar o sistema de saúde de uma forma simplista. A complexidade é enorme. Cada projeto que existir tem que trabalhar todos os gargalos, todas as dificuldades, para que a gente consiga fazer com que os projetos sejam desenhados com uma chance real de acontecer na prática. Senão a gente vai ter aqueles projetos que existem no papel, mas nunca acontecem para as pessoas, nunca acontecem na vida real. E eu espero, e a proposta nesse evento é que a gente discuta justamente essas dificuldades, esses problemas, para que quando a gente parar para planejar, quando a gente decidir quais vão ser as ações, quais vão ser as políticas, quais vão ser os projetos, que eles sejam feitos de uma forma que, de verdade, viabilizem um sistema de saúde cada vez mais eficiente, porque a sociedade e o Brasil precisa disso e vai precisar cada vez mais. Obrigado.